Eu vim da natureza, né? A natureza me escolheu para ser liderança e ingressei. Icobeste Anama, olá meu povo. Eu sou Jaqueline Irembé Potiguara e hoje o nosso entrevistado é o José Ciríaco Sobrinho, capitão Potiguara, né, como é mais conhecido, e liderança indígena do nosso povo. Nós gostaríamos que você se apresentasse para nós. Olá, meu povo, eu sou José Ciríaco Sobrinho, meu nome em batismo é este, meu nome indígena é Guarani Atã, que significa guerreiro forte, tenho 66 anos. Capitão, como foi que começou a sua trajetória no movimento indígena? Minha trajetória no movimento indígena começou pela família, né, que é liderança, que foi o cacique, e eu vim da natureza, né? A natureza me escolheu para ser liderança e ingressei no movimento indígena nos anos 70, na retomada da nossa terra, né? O nosso povo foi o primeiro povo a fazer a retomada, né? De todos os povos indígenas do Brasil. Nós sabemos que o trabalho de liderança não é fácil. A sua família lhe apoiou nesse momento, nessa escolha? Não, eu tive uma dificuldade muito grande por causa da família, né? O passado que meu avô passou, né? Quando ele era cacique. E meus irmãos, minha mãe não queriam, meu pai não queria. Por quê? Porque foi uma situação triste, né? Que meu avô passou. Meu avô foi preso na máxima de Mangabeira nos anos 40, né? Ficou um mês sem saber onde estava. Meu pai e meus tios ficaram em Mamanguape, na cadeia de Mamanguape. Então, graças primeiro a Deus Tupã, e a um deputado chamado Zé Fernando de Lima, né? Que trouxe ele da cadeia, né? E colocou na fazenda dele, né? E daí então nosso povo não votava nesse período. Aí o pessoal tirou o título para agradecer a ele por essa bondade que fez para o nosso povo, né? Todo mundo passou a votar para pagar, né? Fazer um pagamento pelo retorno que ele trouxe, né? Meu avô da cadeia, meu pai e meus tios. Aí ficou essa pressão, né, de eu não ingressar no movimento indígena. Meu irmão mais velho me contava como foi. Minha mãe também pedia que eu não participasse, que ela não se sentia bem. Mas não era eu, né? Era a natureza que estava justamente pedindo. E eu não podia negar a natureza, tá bom? E uma curiosidade, que eu acredito que seja de muitos, o porquê do nome, né, Capitão Potiguara? Esse nome nasceu dentro da própria comunidade, né? Não sei nem explicar, mas nasceu dentro da própria comunidade o nome de Capitão Potiguara. Não tem nada a ver com a questão de hierarquia do povo, essas questões não, né? Não, eu até um dia, eu ligando para procurar Caboquinho, né? Em Minas Gerais, quando eu falei com o pessoal que me apresentei, o pessoal disse que a gente ainda tinha essa hierarquia ainda aqui dentro. Eu disse, não é hierarquia não, é o nome que a comunidade me botou mesmo. Certo. E nós sabemos que a sua trajetória no movimento indígena não ficou apenas aqui, né, nas nossas aldeias, mas que o senhor foi morar em João Pessoa e que ingressou na UFPB, né, na Universidade Federal da Paraíba. Então a gente gostaria de saber um pouquinho sobre essa trajetória em João Pessoa. Não, eu tive que sair daqui da aldeia, né, por causa que eu não me adaptava à agricultura, né, eu vendo meus irmãos já com um bocado de filho. E eu ia sempre, eu não ia ao roçado nem ao Paú, mas às vezes que eu ia, né, eu via que eu não ia conseguir me adaptar. E preferi, por intermédio de um antropólogo que trabalhou conosco 20 anos, tinha levado 3 irmãos, né? Parei com nossa João Pessoa para tomar conta da granja. E, por intermédio desse pessoal, eu fui a João Pessoa, sabe? Que são meus primos, do meu tio. Cheguei em João Pessoa em 79. E aí o senhor chegou em João Pessoa em 79 e como foi para entrar na universidade, né? Para romper essa barreira, para chegar na universidade? Para chegar na universidade, o pessoal me arranjou um emprego prestando serviço pela empresa de limpeza, né? A universidade.
Passei 3 meses trabalhando no centro de educação, limpando banheiro, varrendo sala de aula. E depois de 3 meses eu fui para o restaurante universitário, né? Eu tinha que me alimentar, ficava mais fácil para mim estudar, porque eu estudava à noite, né? E lá eu já fui pela Fundação José Américo, que era uma fundação ligada mais à universidade, sabe? E quando foi em 87, eu fiz um concurso interno e passei a ser funcionário da universidade, funcionário federal da Universidade Federal da Paraíba. E aí, dentro da universidade, o senhor fez história, né? Realmente continua fazendo história. O senhor passou por diversos setores, como a gente é conhecedor, mas foi fácil esse trabalho dentro da universidade? E qual o seu intuito, né, de chegar a ocupar esse espaço? Olha só, eu passei por 3 setores da universidade, mas não fui expulso de nenhum setor, né? Fui pedindo para mudar para ser melhor para mim e para o nosso povo, né? Eu saí do restaurante, fui para a biblioteca, né? Saí em 85, em 96 fui para o CCLA. E lá, no CCLA, eu criei o grupo, né? Com a professora Neta e João de Lima, o GT Indígena, para trabalhar a questão indígena no Nordeste. E também a universidade, eu pedia muito a Deus, quando estava em casa, que eu tivesse um emprego, né, que não tivesse patrão. E Deus me colocou na universidade para que eu fosse abrir as portas, né, para que nosso povo tivesse uma oportunidade, né, de ingressar na universidade, porque eu tinha o sindicato dos servidores públicos federais, né, o Sintesc, do qual eu fazia parte. Eu fui até coordenador de comunicação do sindicato, e lá a gente tinha um pré-vestibular onde eu arranjei 10 vagas, né? Em 97, 98 até 99, e levei 10 pessoas, e dessas 10 pessoas só uma pessoa passou no vestibular, foi o filho do professor Nel, né? E daí então comecei a abrir as portas, né? Foi debater cotas, onde eu tive uma situação muito crítica lá dentro da universidade, com um professor que me expulsou, né, da sala, porque ele disse que não ia abrir espaço para índio, para negro, nem para o pessoal de escola pública, porque ele era dono de escola particular. Na hora que ele abrisse vagas para esse povo, ele ia perder as vagas dele, né? Mas eu não parei, né? Continuei brigando e conseguimos abrir as portas. Porque naquele período, quando cheguei na universidade, só tinham 2 pessoas que a gente conhecia que estudavam lá, sabe? Que eram os irmãos de Zé de Oscar, Carlos e Zé Rodrigues. E eu atendia também o pessoal de Rio Tinto, como Benedito, que é odontólogo, Gesto, que é contador, e Alain, ainda lembro deles, que é geógrafo. Então, mas nesse período não tinha ninguém da gente, porque não tinha espaço, né? Era muito complicado e era muito difícil passar no vestibular. Então, quando discutimos as cotas, né, as portas se abriu e hoje nós temos o quê? 500 pessoas na universidade, não só na federal, estadual e em outras universidades. Então a gente pode dizer que o senhor foi um pioneiro, né? Realmente chegou para abrir portas da academia para o seu povo. E isso eu acho que acredito que seja, a gente agradece, né, por esse trabalho. A universidade, ela foi um mecanismo, mas aí o senhor também é conhecido no movimento indígena nacional, participando na CNPI, não é isso? Sou conhecido no movimento indígena local, regional e nacional, né? Aqui no local a gente faz parte com o Conselho de Caciques, né? Onde a gente discute políticas públicas para o povo potiguara. Regional, participo de retomada, como participei no Ceará, lá nos Tapebas, aqui em Pernambuco, com o Chucuru, né? Com os alunos que eu levei para lá, onde escreveram alguns livros, entregamos alguns vídeos
ao povo chucuru, sabe? Isso para a gente é muito gratificante, sabe? Podia ter sido outra universidade, como a Universidade de Pernambuco, ou como a Universidade do Ceará, né? Ter levado esses alunos, mas fui eu que peguei a nossa universidade, de esses alunos de vários cursos, né? Para outros povos aqui do Nordeste, né? E a meta nossa era mostrar, o nome do projeto era Questão Indígena do Nordeste, era mostrar para o povo brasileiro que no Nordeste existem povos indígenas, né? Não é só no Amazonas, como dizem os historiadores, que se acham que povos indígenas só estão no Amazonas. Mas eles estão aqui, bem pertinho da gente, como aqui, eu digo sempre na universidade, Bahia da Traição. O pessoal acha que não tem indígena, né? Porque as aldeias ficam ligadas à cidade, né? E a cidade foi construída dentro da terra indígena, né? Nós demarcamos a terra e deixamos a cidade, né? A cidade ficou dentro da... Só limitamos a cidade para ela não crescer dentro da terra indígena. Com marcação e rio também, né? Uma coisa que eu acredito que todos devem notar é a sua paixão pela juventude, em buscar novas lideranças, em querer trabalhar a mente dos jovens, né, de inseri-los no movimento indígena. Eu gostaria que o senhor falasse para esses jovens, né, deixasse uma mensagem, principalmente para a juventude indígena potiguara. Eu quero deixar uma mensagem para a juventude indígena, que se eu não me preocupar em formar lideranças jovens, indígenas para o futuro, que trabalho eu estou fazendo como liderança indígena do nosso povo? Eu tenho que mostrar que esses jovens são o futuro do nosso povo e eles têm que tomar conta desse território. Fico olhando, quando eu entrei no movimento, eu tinha o quê? Tinha 18 anos, eu acho, participei de uma retomada na Taúna, vizinha ali a Mataraca, né? Vamos lá, uma fazenda, já lembro o nome do cara, né? Paulinho, onde levamos alguns tiros, depois que acabou a munição dele, nós atacamos e tomamos tudo, né, lá. Outra coisa que acho que já em 78, assim, tomamos Zé Furtado aqui em Jacaré de César, né? A área toda que era plantada de cana, retomamos. Lembro que até o pajé Chico queria botar fogo nas canas, eu disse, não, bota não, porque isso aí vai servir para a nossa própria comunidade. Foi onde Zé Lima, né, ficou com aquela área de cana todinha para ele e para os filhos, né? Participei dessas retomadas, né, internas e também externas, né? E aí a juventude tem que se espelhar, né, nesses ensinamentos, né, nesse trabalho que vem acontecendo. Como ele fala, né, ele não é um cacique, né, não nasceu para ser cacique. E as pessoas muitas vezes perguntam sobre isso. Então, gostaria que o senhor explicasse por que não nasceu para ser cacique. Eu sempre digo, sabe, que até hoje, né, nessa idade que eu estou, eu queria descobrir o segredo, né, de ser cacique, que eu não descobri até agora. Mas eu acho que a gente faz um trabalho, não sei se é idêntico ao de um cacique, né, porque eu faço parte do Conselho Nacional de Política Indigenista, né, foi criado por Lula em 2006, fui reeleito em 2010 no governo Dilma e fomos até o governo Temer, né? Quando Alexandre, vice-ministro, né? Moraes, era ministro da Justiça, nós fizemos uma resolução quando ele desceu para nos atender, pedindo a prestação de conta de quantas terras tinha para ser demarcado e para demarcar, né? E ele não retornou, né, para dizer isso a gente. E foi quando resolvemos fazer uma resolução, dizer que a gente só retornava quando ele nos atendesse, né? Então, ficou parado esse tempo todo e o Bolsonaro fechou, né, o conselho, né, que é a CNPI, que a gente senta com 17 ministérios, né, para discutir políticas públicas, principalmente para os povos indígenas, mas o que nós discutimos mais é a demarcação e a homologação de terras indígenas. Por quê? Porque índio, ele não existe sem terra, sabe?
Se nós não tivermos a terra, nós temos educação, saúde e nem sustentabilidade, sabe? Que a terra é nossa mãe, ela é sagrada, sabe? Nós não vivemos sem ela. Dizer que é um orgulho imenso que eu tenho de estar nesse conselho e ser respeitado, né? Porque o meu nome não sai lá na minha placa, né? Meu nome sai como Capitão Potiguara da Comissão Leste e Nordeste, né? Que é onde abrange a parte da Apoíme, né? Que ela vai da Paraíba até Minas Gerais e Espírito Santo, sabe? Isso para a gente é muito orgulhoso, sabe? Também entrei na política partidária, né? Para ajudar o nosso povo, não foi pelo salário, sabe? Foi para ajudar o nosso povo. É tanto que eu andava dentro do Congresso Nacional, entrando em gabinete de deputado, de senador, de presidente, todo pintado, só de short, sabe? De cocar, brigando por políticas públicas para o nosso povo, sabe? Esse é o recado que eu queria deixar para os nossos jovens, de que eles não tenham vergonha da nossa cultura. Porque um povo sem cultura ele não existe. E é isso, minha gente. Se Muita história, né? Contribuir. Muita história, contribuiu muita história. demais. Uma trajetória de luta e as lideranças mais jovens que se espelhem, né, nas lideranças tradicionais e que busquem sempre conhecimento sobre o seu povo Eu acho e que pela sua cultura. tem uma coisa que marca muito na minha vida, sabe? Isso aí historicamente eu levo comigo, é que eu fui várias vezes questionado com relação à demarcação da terra de Montemor, sabe? Isso desde os anos 90, que eu, com o seu Vicente, cacique pequeno, mas guerreiro, depois seu Valdemar, Dedé e, por fim, né, Cal, né? Eu recebi recado de... Em 99, Renan Calheiro era ministro da Justiça e anulou o relatório da terra de Montemor, sabe? E entramos na Justiça e conseguimos fazer o reestudo, né? E em julho de 99 eu estava na Procuradoria da República com nossos alunos, que hoje são professores aqui no campo de Rio Tinto, né? Da UFPB, e outros que estão espalhados nesse Brasil afora, que foram muitos que nos ajudaram, sabe? Graças a Deus e à universidade nós conseguimos demarcar essa terra de Montemor e também ao Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, sabe? Aí eu recebi uma proposta de 4 usinas, né? Eles estavam na mesa comigo, e o procurador Antônio Edílio, né, no Ministério Público. Quando eu fui, um deles foi escolhido para conversar comigo, ele puxou para uma sala. Qual foi a proposta dele? Era que eles sabiam que eu era pré-candidato a vereador, eles bancavam a minha campanha e sabia até quantos filhos eu tinha, né? Sabia onde eu trabalhava, mas eu largasse, esquecesse de tudo e mandasse nosso povo plantar cana para eles. Por quê? Eles precisavam da terra e a terra para eles era sangue, sabe? E não ia entregar essa terra para a gente de graça, não. E que a minha vida, eles iam ajeitar a minha vida financeiramente, bancar a minha campanha de vereador, e eu precisava dar uma vida boa para minhas filhas, né, para minha família. E esquecesse esses bestas, chamou de povo de besta. Então voltei para a mesa, né, meio tonto, com a proposta dele, proposta para balançar qualquer um, mas eu pedi firmeza aos nossos encantados, ao nosso Deus. Ele me fortaleceu e eu tive coragem de pedir licença ao procurador Antônio Edílio para fazer uma fala já no final da reunião. Ele disse, capitão, tu tem todo o tempo para falar o que você quiser. Porque eu disse para ele que tinha recebido uma proposta, que aquela proposta era indecente para mim e não fazia parte da minha vida. Por quê? Porque tinha tido uma preparação muito grande para ser liderança do nosso povo. Aí disse da situação do meu avô, do meu pai, meus tios, né, que foram presos, justamente já defendendo essa terra, para tu ver que o primeiro cacique que tentou demarcar essa terra foi Pedro Ciríaco, né, nos anos 40, 42.
E isso, não aceitei a proposta deles. E quando eu disse que meu povo não era mercadoria para eu negociar meu povo, e por isso, quando nós descemos as escadarias, o dono, né, da Miriri, ainda lembro o nome dele, Luiz Mar, tocou em meu ombro e disse: você não recebeu a proposta, né? Quem mandou fui eu, fui escolhido do grupo de usineiros. Então a terra que você quer, você vai ter e não vai custar. Eu gelei, né? Foi quando, isso aí foi em 99, 2003, fizemos a retomada, né? Eu estava na universidade logo cedo, quando Bel, Si, Caboquinho, Luiz de Cumaru fez a retomada, né? Eles tomaram lá um saveiro, uma caçamba, um trator que eles estavam derrubando na roça do pessoal, lá em Três Rios. Aí foi quando eles me ligaram, assim que eu estava saindo da universidade. Eu fui entrar em contato com o doutor Ciran, que era o procurador, pedindo apoio, e trouxe a imprensa também, quando a gente ocupamos por tempo determinado Três Rios, né? E forçamos a demarcação. Nós tínhamos uma reintegração de posse, né? O meu amigo, o meu irmãozinho, que eu digo, Fernando, que está no exterior, né? Foi um dos alunos nossos, ele era jornalista da Cabo Branco. Quando ele descobriu, estava fazendo uma matéria no Conde, que um colega dele perguntou ao superintendente da Polícia Federal, Gominho, quando era que eles iam desocupar a terra que não era dele. Aí ele disse: não, vai custar. Eu vou pegar eles dormindo. Então já tá pronta toda a operação. Até Rabecão a gente vai levar cachorro, ambulância, tudo, para retomar, vamos pegar eles dormindo. Quando descobri, fizemos uma ação e conseguimos derrubar toda a ação, estava pronto pelo superintendente, levamos alguns tiros dentro das canas, o pessoal veio, mas não pegou em ninguém. Daí então, isso já foi na madrugada, eu estava muito cansado, eu e Caboquinho, a gente veio para casa deitar um pouco, e imediatamente retornamos para lá, porque estava todo mundo aflito, e conseguimos acalmar todo mundo. A irmã Ju, que é uma guerreira, ela que nos ajudou bastante. E logo cedo fomos à Procuradoria da República, e lá o procurador chamou, né, o Gominho, o superintendente da Polícia Federal, para uma conversa. Era quando a gente estava naquela situação de Raposa Serra do Sol, em 2005. Estava todo mundo, policial, indo para lá, por causa daquele embate com os arrozeiros. E lá na hora, lembro muito bem, o dia todinho, né, conversando, discutindo com o superintendente e o procurador. Teve uma hora que ele disse que não podia fazer nada pela gente, né? Aí o procurador mandou ele se virar, né? Se vire, procure um jeito, que esse pessoal tem que ter apoio. Aí ele disse: eu vou dar um jeito para atender ele, mas se eu chegar lá e achar coisa diferente, eu largo ele lá. Aí saímos da procuradoria, fomos para a superintendência. Quando chegamos lá, ele não teve coragem de dizer o que ele disse ao procurador do Ciran, disse a nós, né? A eu, a Bel, a Josafá, que era o chefe do posto, Caboquinho, e o pessoal também do CIMI, que era Roberto e Otto, né? Deu um bufete na mesa e disse: aquele porra daquele procurador não sabe que eu não tenho gente para mandar para vocês, então eu vou dar um jeito aqui, mas se eu chegar lá e encontrar pelo menos vocês com uma faca de mesa, eu abandono vocês, né? Ele mandou 2 camburão para nos dar suporte, né? E ficamos 2 semanas com a Polícia Federal nos dando cobertura, lá no acampamento, né, em Três Rios. Para nós foi uma experiência muito grande, né? E eu tinha que gerar um fato para a sociedade, porque era o governo Lula. E em 2007, eu ia para a CNPI em Brasília, né? E pensei em fazer uma ação. Aí pensei na menina Jaqueline, né? Que tinha 17 anos, não era menina, no período. E
dela juntar os caciques, né? E as lideranças, Sandra era liderança no período, para ocupar a FUNAI em João Pessoa, para gerar um fato para a sociedade, para gerar um fato para o governo Lula, que nós precisávamos daquela terra, dessa terra demarcada. E ela fez, né? Levou uns 3 ônibus ou 4 ônibus, né? E orientei direitinho como ela que fazia. Ela teve uma crisezinha de nervosismo por causa da mãe que ficou atacando ela, mas eu digo, ó, tu não vai fazer vergonha do teu pai. Guerreiro que é guerreiro, balança, mas não cai. Ela disse, agora eu vou, pai. E foi. Lá já está montada a estrutura, né? De advogado, de apoio, né? Deputados, Luiz Couto, Rodrigo, todos os deputados, né? Que a gente tinha para dar apoio, sabe? E isso, o que era que eu queria para apresentar para o governo? Que no dia seguinte eu tinha uma reunião na CNPI e que eles mandassem um documento para mim. Quando eu estivesse sentado com a equipe da CNPI, que era o ministro da Justiça, às vezes abria a nossa reunião, ou então o presidente, né? O presidente Lula, às vezes, mas geralmente quem abria mesmo era o presidente da FUNAI. De 2 horas, 2 meses, chega um documento dizendo que a FUNAI de João Pessoa tinha sido ocupada por tempo determinado por mais de 500 pessoas, por causa da demarcação da terra de Montemor, que não tinha acontecido até o presente momento. E isso, quando o documento chegou na minha mão, aí eu fui, apresentei para o pessoal, né, do governo. Só aquilo que aconteceu, é culpa de vocês. Isso, vamos agir. Quanto mais 5 horas da tarde eu fui intimado, né, pela coordenadora de terra da FUNAI, que era Maria Auxiliadora. Não sei quem vazou para ela. Cheguei lá na sala da FUNAI, ela pegou o telefone, me entregou e pediu que imediatamente eu ligasse para João Pessoa para que o pessoal desocupasse a FUNAI. Eu disse que não podia fazer isso, porque eu não tinha nenhum poder, eu não era cacique. Eu não tinha mandado ninguém ocupar a FUNAI. Aí ela disse, não deu uma de doido não, que a gente sabe que foi você. Eu disse, como é que foi eu aqui em Brasília? Ela disse, não, antes de você viajar, você planejou tudo. Aí ela veio me puxar, eu mandei ela me deixar. Aí ela ficou chorando, dizendo que tinha retornado para a FUNAI, quando tinha passado 8 anos fora, e tinha retornado porque era competente, e isso não ia admitir eu fazer aquilo com ela, essa pressão que eu estava dando nela. Eu disse, não posso fazer nada. Aí saí, quando eu saí ela me chamou e disse, eu já tinha dito para ela, se ela não soubesse fazer o documento, eu até ditava para ela, né? Dizia até assim, eu, Maria Auxiliadora, me comprometo com os potiguaras que até o final deste ano o presidente demarca essa terra de Montemor. Aí ela olhou para a minha cara e disse, não posso. Eu disse, se você não pode, eu posso fazer, porque eu não sou coordenador de terra da FUNAI, eu sou simplesmente uma liderança. Aí quando eu voltei de novo, ela me chamou e disse, eu vou fazer o documento. Vou fazer o documento. Quando ela fez o documento que assinou, e me chamou e disse, aí, capitão, já mandei o documento lá para Petrônia, para João Pessoa. Está satisfeito? Eu digo, estou. Só que quando eu saí de lá, liguei para os caciques, pedindo que eles não atendessem aquele documento, porque o governo não cumpria o compromisso. Isso aí já tinha feito várias vezes, né? Mas os meninos acharam por bem atender o documento, né? Fizeram uma reunião, avaliaram o documento. Como tinha bastante mulher e criança, para não dar uma situação pior para o governo, aí eles acharam por bem desocupar a FUNAI. E isso foi em setembro de 2007, né? Quando foi em dezembro do mesmo ano, eu estava em uma reunião da CNPI, quando eu cheguei lá, a Terezinha, né, que era a secretária da CNPI, me chamou e disse, capitão, eu tenho uma novidade boa para você. Eu digo, diga, Terezinha, o governo vai assinar hoje, isso é a portaria demarcatória da terra de Montemor. Eu abracei ela, chorei antes de receber, né, o documento. Quando entramos na CNPI, entrou o presidente da FUNAI, entrou o ministro da Justiça, que era Tasso Genro,
Aí o presidente da FUNAI fez positivo para mim, né? E tá tudo certo. Quando o ministro assinou, eu fiquei perto, né, tirando foto, eu chorava e não me controlava, porque para mim aquilo ali era histórico na minha vida, sabe? Pelo que eu passei. O próprio Petrônio mandou um recado para mim, pelo motorista, né, que era Edival, que eu fosse cuidar da minha vida, que eu não ia demarcar essa terra nunca. Então, para mim, isso é histórico, para mim. Fica na nossa história. Assim. Obrigado, contribuiu. Gente,